Oi, criança! Tudo bem com você? Nós vamos iniciar mais uma lição. E a lição de hoje, de segunda-feira, tem por título Escapando por Pouco. Mas antes, nós vamos lembrar o nosso verso dessa semana. E o verso diz: agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vamos falar junto comigo? Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Muito bem, nós já começamos a aprender o nosso verso e agora nós vamos estudar o que aconteceu com Paulo. Será o que aconteceu que o título da lição fala Escapando por Pouco? Nós já vamos descobrir. O que você faria se você estivesse na igreja num sábado e chegassem pessoas te puxando, te arrastando para fora daquele lugar e querendo bater em você? Que coisa horrível, né? Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele estava ali, calmo, conversando com o sacerdote, quando aqueles homens, os judeus que vieram de longe, o reconheceram, falaram aquelas coisas horríveis sobre ele, que era tudo mentira. E depois disso, eles pegaram Paulo, arrastaram ele para fora do templo, porque eles queriam bater em Paulo. E foi para isso que eles levaram ele lá para fora do templo. E começaram a gritar, e gritar muito alto. E isso causou uma confusão. As pessoas que estavam ali, que estavam até longe do templo, começaram a ouvir aquela gritaria e a se aproximarem dali. E ao invés de tentarem entender o que estavam acontecendo, sabe o que essas pessoas fizeram? Eles começaram a gritar também, crianças. Por isso que a gente tem que se manter bem longe de confusão. Nada de ficar próximo quando estiver acontecendo uma confusão. Aquelas pessoas foram para perto da confusão e se juntaram à confusão e começaram a gritar e a bater em Paulo, a espancar Paulo. E ele nem teve tempo de se defender. Aquelas pessoas nem sabiam sobre o que Paulo estava sendo acusado. Eles estavam juntos, batendo. E Paulo nem teve tempo de falar que ele não tinha feito nada daquilo. Pois é, a multidão já ia matá-lo quando um comandante romano veio ver o que estava acontecendo. Então aquela multidão estava tão enfurecida, já tinha batido em Paulo, que eles estavam prontos para matar Paulo. Mas aí um comandante romano foi se aproximando e pensou, se eu deixar ele aqui, eles vão matar Paulo. Então ele falou assim, vou levar esse homem comigo. O que está acontecendo? E aí, quando os judeus viram esse comandante chegando, eles ficaram com medo e pararam de bater em Paulo. Como todos estavam gritando ao mesmo tempo, aquela confusão, o comandante não conseguia entender do que Paulo estava sendo acusado. Tanto que esse comandante pensou que Paulo era um homem ruim que tinha ajudado numa fuga na prisão. Mas eu já vou explicar melhor sobre isso. E aí, esse comandante não conseguiu descobrir por que eles estavam espancando Paulo daquele jeito. Então ele disse aos soldados, levem-no para a prisão. Então peguem esse homem daqui, porque se ele continuar aqui, vão matar ele. Aí ele falou, peguem ele e levem-no para a prisão. E foi para a prisão da fortaleza. E o mantenham lá até que conte o que fez a essa gente para querer matá-lo. Então, esse comandante chegou no momento exato. Então ele tirou Paulo dali, pegou os soldados e disse, leva ele para a prisão da fortaleza, deixa ele lá, porque se ele continuar aqui, esse povo vai matar ele. E aí, quando ele estava subindo a escadaria, Paulo perguntou ao comandante, posso falar um minutinho com você? E o comandante ficou muito surpreso, porque ele achava que Paulo não falava a língua dele. Ele achava que Paulo era um egípcio e que tinha libertado pessoas ruins da prisão, que tinha ajudado em uma fuga. Então, quando ele falou em grego, ele ficou muito surpreso. E aí, agora que ele soube que não era aquele homem que tinha libertado os egípcios da prisão, o oficial romano deixou o apóstolo falar ao povo. Então, crianças, nesse momento, ele teve a oportunidade de falar ao povo. E ele falou sobre a conversão dele, sobre o quanto Jesus tinha transformado a vida dele e que ele tinha deixado para ele a missão de pregar o evangelho a todos, inclusive aos gentios,
que eram aquelas pessoas que não conheciam a Jesus. Porque os judeus já conheciam o Deus verdadeiro. Então ele foi pregar para os outros que não conheciam, para os gentios. E na hora que ele disse isso, voltou a confusão, crianças. Começou aquela confusão toda de novo. Eles começaram a gritar e a falar. E aí o comandante romano falou: levem esse homem, não vai ter jeito. E eles quiseram matá-lo de tão furiosos que eles ficaram. Então, bem depressa, os soldados levaram Paulo à fortaleza, onde ele ficou seguro em meio a toda essa confusão. Paulo não ficou com medo. Ele estava em paz, pois sabia que o Senhor o amava e estava ao seu lado. Crianças, depois de apanhar, de quase ter sido morto, de tanto ser espancado, Paulo não estava com medo. Ele estava tranquilo, ele se sentia seguro, porque ele sabia o propósito do que ele estava fazendo. E ele estava em paz, pois ele sabia que Deus o amava e estava ao seu lado. Que lindo testemunho, né, crianças? Em um momento tão turbulento, de tanta confusão, Paulo não se desanimou. Ele continuou tranquilo, porque ele sabia quem o acompanhava. E agora, nós vamos fazer as questões de hoje. E a continuação da nossa história vai ser amanhã, na lição de terça-feira. Então não perca, crianças! Mas antes, bora fazer as nossas questões? A questão 1 diz assim: o que a multidão enfurecida, o que aquele povo confusento, cheio de confusão, fez com Paulo? Eles pegaram Paulo, o arrastaram para fora do templo. Muito bem. E aí, bateram nele. E quem que impediu deles matarem Paulo? Me conta, vocês lembram? Chegou uma pessoa importante que deixaram os judeus com medo do que eles estavam fazendo. Quem que era essa pessoa, criança? Era o comandante. Muito bem, então escreve na sua lição que foi o comandante romano. Quando os judeus interromperam a pregação de Paulo. E essa daqui é para você circular quando foi que os judeus interromperam a pregação de Paulo. E é para você circular a palavra que completa a resposta corretamente. Então, agora a gente quer a resposta certa. E aí, a frase diz assim: quando ele disse que Deus o enviou para pregar aos... Tem duas opções, gentios e judeus. Quando foi que os judeus ficaram bravíssimos e começaram a brigar, a falar e a gritar? Quando Paulo disse que ele também foi enviado para pregar para os gentios. Então, circula aqui, crianças, gentios. Você é corajoso quando os outros riem de você ou zombam da sua fé? Me conta, criança. Na escola, algum amiguinho seu, algum colega ou alguma criança que estuda com você já riu quando você falou que crê em Deus? E já aconteceu alguma situação assim com você? E você ficou com medo, chateado, ou você foi corajoso? Eu espero que você tenha sido corajoso. E caso você tenha ficado com medo, não se preocupe, porque Deus está sempre com você. É só você pedir a Ele que te dê coragem. E a tia Angélica esqueceu uma atividade com vocês. Aqui na nossa lição tem assim, ó. Marque o coração que mostra como estava Paulo. E aí nós temos 2 corações, crianças. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Conseguem ver? Mais ou menos, né? Mas nós temos um coração aqui de triste, chateado, assustado. E nós temos um coração que está tranquilo. E qual foi a reação de Paulo quando aconteceu tudo aquilo com ele? Circula pra gente o coração em que ele estava tranquilo. Ele não estava com medo. Então, circula esse coração aqui. Muito bem! Amanhã nós vamos continuar a nossa lição. Você vai descobrir o que aconteceu depois que Paulo foi preso. E tem várias coisas interessantes nessa história. Não perca, crianças! Até amanhã! Beijo da tia Angélica e tchauzinho!